Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. A gente conversa agora com um grande percussionista, Marcos Suzano. Obrigado, Suzano. E aí, pessoal, beleza? Eu que agradeço. Marcos Suzano é um dos maiores instrumentistas brasileiros, bastante requisitado. Entre seus discos, Olho de Peixe, dele com Lenine, de 93, o Sambatal, de 1996, é instrumental. O Flash 2000, também instrumental. E tem o Satolep Sambatal, de 2007, feito com Vitor Ramil. E ano passado, Marcos Suzano lançou o álbum Barbariza Geral, com Fred Martins. Marcos Suzano, sobre esse último trabalho aí com o Fred Martins, que é um disco mais leve, né? O Fred está na voz e no violão, e você ali na percussão, ali de leve também. É um disco com letras críticas, mas como é que você pontua aí esse álbum dentro da sua discografia? Foi um convite muito bacana do Fred. Eles já se conhecem há um bom tempo, né? Mas aí acabou que o Fred foi para Portugal, primeiro foi para Galícia, depois foi para Portugal, está um tempo fora do Brasil. E numa dessas vindas, ele veio cheio de sambas aqui, assim, sabe? Que ele é um tremendo de um violonista, né? E é aquele caso em que, além de ser um excelente compositor e cantor, ele toca violão pra caramba. Tem uma batida violenta mesmo, uma batida, aquela batida braba mesmo de violão. Ele falou, cara, tem essas músicas, a gente começou a fazer aqui em casa, no meu estúdio, né? E acabou que a gente viu que uma semente ali, uma coisa interessante, porque não era o samba assim propriamente dito, né? Era um samba, já tinha um quê de protesto pelo momento que nós vivíamos na época, uma época bem tenebrosa, bem estranha culturalmente, sabe? E afetou a todos. Aí veio a pandemia, e aí o negócio ficou assim, distante, mas ele ficou produzindo lá de Portugal, e eu daqui mandava. O interessante é que ficou um disco, tem até uma marchinha e tem um afro, assim, mas a base é o samba, né? E foi legal porque assim, é um disco que tem a levada de samba do violão forte, e eu fiz um acompanhamento híbrido, assim, entre meus instrumentos acústicos e a parte eletrônica, e alguns timbres diferentes do normal do samba que levam a, tipo assim, aquela conclusão imediata. Ah, isto é um samba, automaticamente, né? Você ouvia lá o samba, mas no caso dele, você ouve assim, "Ih, rapaz, tem um negócio ali por trás, sabe? Por exemplo, ao invés de usar surdos, eu usei bumbos 808, da famosa bateria eletrônica 808, em que você consegue controlar uma nota, sabe? Tem mais profundidade, para dar um pouco mais de espaço para o violão soar, né? Eu trabalhava numa região mais grave, e a cobertura foi muito negociada timbristicamente, assim, que é uma coisa que eu adoro fazer, né? Eu gosto de fazer coisas assim, de trabalhar assim. Agora, é um trabalho ali enxuto, né? Você e ele ali tem que dialogar com o violão, né? Mas aí começamos a fazer ao vivo. E é o mais barato, porque eu tenho esses sons assim também, né? Meu set atual é uma mistura entre pandeiros, cachixi, chocalhos, berimbaus, carrom e a parte eletrônica pesada também, são meus instrumentos, a Handsonic da Roland, o ATV de uma firma japonesa, que é um instrumento muito louco. Tem instrumento da Korg, sabe? Então é legal pra caramba. Tem uma cor assim bacana, sabe? E aí a gente acaba ficando num contexto mais atual, assim, de sonoridade, sabe? Né? E se distancia também um pouco da coisa mais tradicional, né? Uma outra coisa que eu lembro de você, Marcos Suzano, é de uma gravação espetacular dos anos 90, chamada Os Cinco no Palco, numa unidade do Sesc. Você aparece ao lado do Chico César, Zé Cabaleiro, Paulinho Mosca e Lenine. É uma das gravações mais importantes que eu conheço da música brasileira, eu acho, daquela época, não é não? Ali foi uma ideia espetacular de duas figuras lá de São Carlos, praticamente de uma figura da Fátima, que é uma produtora que teve essa ideia de falar, cara, pô, aqui.
esses caras juntos iam ser do caramba, né? Aí vendeu a ideia para o Sesc e, ao mesmo tempo, ela tinha uma sócia, a Beth, que é, apresentaram bem o projeto para o Sesc e o Sesc falou: beleza, e aí compraram 12 shows e sugeriram para nós. Então, e a gente fez um ensaio, 3 ensaios abertos no Sesc de São Carlos. A ideia era essa. A gente ia para São Carlos, no interior de São Paulo, fazia 3 ensaios abertos com o público, conversava com o público. O que vocês estão achando dessa música aí? Aí o cara, essa música aí não tá legal, não. Pô, aquela outra é muito melhor do que essa. Pô, mas peraí, cadê? Pô, essa batida, sabe? Foi muito engraçado, né, cara? E aí a gente acabou fazendo um show assim, meio que com várias músicas de cada um. Eu tocava Desentopa Batucada, fazia meu solo, sabe? E a galera trocava de instrumento. E acabou que lá em São Carlos, foram 3 shows no Sesc São Carlos, que era menor, né? Mas foi um sucesso. Aí começamos a ir para outros Sescs, e aí terminamos em Itaquera, com, sei lá, 10 mil pessoas, e no Sesc Pompeia, numa noite formidável, assim, cara, incrível. Para você ter uma ideia, essa semana mesmo, eu recebi 2 mensagens assim, cara. Pô, 98 para 2025, então já tem 27 anos. Vocês vão esperar 30 anos para comemorar os 5 do palco? Por que vocês não voltam logo, cara? Esse show é muito legal. Pô, já teve um grande encontro, já teve não sei o que lá. Faz o 5 do palco Reloaded, versão 2025, 2026. Eu falei, vamos embora, compadre. Eu gosto de tocar. E eu adoro tocar com todos eles. Toquei com todos eles, gravei com todos eles, são todos brothers. Então, para mim, eu falo assim, cara, por mim é só falar a hora e a roupa, que eu gosto de tocar. Então, e é um show legal. Assim, e o efeito foi um efeito muito parecido com o efeito do Olho de Peixe. Porque na época que a gente fez Olho de Peixe, a galera que ia nos assistir, assim, tinha uma turma que era da nossa idade, né? Então, hoje em dia, quando a gente reapresentou o de peixe nos últimos meses, assim, né? Essa galera da nossa idade foi, e foram os filhos dessa galera, entendeu? E os amigos dos filhos, e a galera que foi da orelhada, os mais jovens, que pô, cresceram sonhando assistir Olho de Peixe. Por exemplo, Maria Gadu, que assistiu o show no Rio e não parava de chorar, uma emoção brutal, e eu entendo ela. Falando do momento aí, Suzano, como é que você avalia a percussão hoje, né, do Brasil? Ela tem uma história que começou mais forte, né, na década de 70. E agora, como é que você vê assim a percussão dentro do mercado, dentro do setor aí da música? Tem um bom tempo que a gente deixou de ter aquela posição mais atrás e começou a ter uma posição de destaque mais à frente, é, tipo uma certa hierarquia musical, que sempre houve, existe em qualquer lugar do mundo. Só que, no nosso caso, eu questionava muito isso, porque o país é um país rítmico, é um país riquíssimo culturalmente, ritmo, e a gente sempre ficava ali atrás, fazia aquele acompanhamentozinho, aí, sabe, tinha aquele negócio, não pode ser muito alto, a voz sempre na frente, né? Aquela coisa, o instrumento de harmonia, os instrumentos de harmonia, bota uma percussão aí, né? Mas eu acho que graças ao Naná Vasconcelos e ao Ayrton Moreira, essa coisa começou a mudar. E graças aos artistas que estavam ao lado desses incríveis percussionistas, né? Então, o Miles Davis, o espaço que deu para o Ayrton tocar, por exemplo, no Beaches Brew, a performance do Ayrton, hoje em dia, a tecnologia permite você ter sons mais graves, mais bem gravados, né? Em espectro muito maior de frequências, entendeu? Por causa da coisa digital, que realmente é impressionante mesmo. Então você tem sons assim que você nem colocava no vinil antigamente, que você pode botar hoje no CD ou no stream, porque você vai a 50 Hz, sabe? Que é um troço que antigamente não era aconselhável. E a coisa do sampler também, da coisa da eletrônica mesmo, do sampler, por mais que o cara sampleou tudo e te derrubou. Não, pelo contrário. A gente produziu cada vez mais coisas para o cara usar o sampler, entendeu? Então,
me parece que não é bem assim como as pessoas falam, o cara faz um sampler, nada, cara. O sampler é feito por nós. Isso você está entendendo? Né? Não é assim. E a gente vai lá, grava, sampler. Eu mesmo me sampleio. O trabalho do Gil, por exemplo, o eletroacústico, é totalmente monto, que ganhou o Grammy, que ganhou o Grammy em cima de samplers meus, de violão. Eu toco meus próprios loops de um compasso altamente, todo eletrônico, que pô, e foi o maior bagulho Grammy. E são sons meus, assim, são sons dos meus pandeiros, das minhas moringas, sabe, do birimbau, do reco-reco. Então, quer dizer, a gente usa isso direto. E tem uma turma maravilhosa tocando cada vez melhor e entendendo, porque por força do maior alcance de mais música que as pessoas conseguem procurar, o intercâmbio de ideias está muito, mas não é intercâmbio assim, eu conversei com ele, nós resolvemos. Não, não, o negócio vem, é reprocessado por nós apresentamos uma versão, a gente faz um troço, de repente tem um cara lá na Dinamarca, na Alemanha, que faz uma batida incrível em cima de um negócio da gente, ou seja, eu acho que a produção está cada vez melhor, e nós, aqui no Brasil, nós temos percussionistas fabulosos que têm essa compreensão, entendeu? Tem essa compreensão e eles estão cada vez mais conscientes da importância da posição, na posição ali no palco, na mixagem, no som, sabe? E eu acho que isso é muito bacana. Hoje em dia, se você apresenta uma música que tenha, diria assim, uma mixagem em que você sente que a percussão poderia estar muito mais na frente e estar lá atrás, você fala, isso aí é um saco. Entra uma outra com o cara na frente e fala, ia lá, na hora, já começa lá, entendeu? É diferente, pô. Não dá mais para o cara ficar nessa, com essa hierarquia, uma hierarquia boba, assim, sabe? Tola, de vaidade. Não tem. Agora o negócio, o som tá rolando geral, sabe? Isso é que é bom. E é legal quando você tem muitos artistas que se orgulham de estar tocando com os percussionistas ótimos, maravilhosos, que estão fazendo os ritmos legais, sabe? E isso aí, graças a Deus, está cada vez maior. É um barato, você tá entendendo? Marcos Suzano, estamos indo para o final aí da nossa conversa. Como é que está aí o de projeto para 2025? Vários projetos correndo, né, cara? O show com o Ney Matogrosso, eu toco com o Ney Matogrosso já há 12 anos, né? Temos vários shows. Tem agora com o Fred Martins, numa ida para a Europa, agora em junho, a gente vai tocar um pouquinho lá. A gente está sempre cutucando a galera assim para fazer shows, né? Eu tenho um quarteto, que às vezes é um trio, que é muito legal, com o Eduardo Neves, com o Guilherme G no teclado, o Edu Neves no sopro, e com a Raquel, de BH, que é muito legal, tem um lado de composição e o lado que a gente procura realmente a improvisação, o experimentalismo, né? Minhas idas para o Japão para tocar com a galera lá, com o pessoal do underground alternativo japonês, vai fluir esse ano de novo, pós-pandemia, né? O Pif Moderno lançando um disco em homenagem do Lobo fabuloso, né? O Aquarela Carioca, meu grupo de quase 40 anos atrás, voltando a fazer show depois de 10 anos. Fizemos agora o Poa Jazz, né? O Festival de Jazz de Porto Alegre, foi um barato show. E depois ainda teve o Amaro Freitas fazendo show lindíssimo depois da gente. Foi uma noite espetacular. Então, quer dizer, eu acho que tem assim, um prenúncio de que coisas boas vão vir. Eu tenho um disco ainda que eu estou quase terminando, o meu, também assim, instrumental, meio malucão assim, né? E já vou ver como é que eu quero fazer vinil desse disco, sabe? Eu fazer vinil, porque é importante ter um suporte, sabe? Talvez hoje em dia, o maior maluquice hoje, o cara fez um som, mas cadê o negócio? Não, tá lá na. Porra, bicho, isso é um lance muito estranho, cara. Pô, sabe? Aí no outro dia, quando o Olho de Peixe saiu em vinil, foram sei lá quantas mil cópias, 8.000, 9.000 cópias, esgotou e rápido. Aí o cara pega a ficha técnica, vê a minha cara lá em 1993, eu com o cabelo, o Nini com o cabelão. Pô, a gente aí lê lá como é que foi feito, aí o cara mandou mensagem, vem cá, como é que é esse negócio desse estúdio, RPM, esse estúdio já fechou, esse estúdio, pô, o Miles Davis gravou, Rolling Stones gravaram, eu falei, o estúdio era incrível, mas acabou, sabe? Então, quer dizer, sabe, até mesmo no outro dia, a gente estava conversando sobre isso, você ouve uma música assim, aí o cara, pô, mas essa música você tocou? Eu falei, toquei, mas quem é? Pô,
pô, como é que. Pô, tinha que ter ficha técnica. Eu falei, né, cara, no mínimo, né? A capa do disco. Pô, o cara clica, aparece a letra, aperta ali, que é dessa ficha técnica. Ó, gravado tal, engenheiro tal, produzido por fulano de tal, tocado por tal, música A, música B. Pô, não custa nada, cara. Pô, quer dizer, custa, deve custar, né? Deve custar, sei lá, não sei qual é a loucura que, que emperre esse departamento aí de divulgação de quem produz a música, de quem faz a coisa, né? Fica muito superficial. E o som é um pouquinho pior. Então, quer dizer, é, eu sou favorável ao vinil no momento. Até fita cassete está valendo. Legal, a gente conversou aí com um dos grandes instrumentistas Isso brasileiros, aí. percussionista Marcos Suzano, fera, gravou com muita gente, já contou a história dele aí, as participações que só gente de peso, gente É, pesada na música aqui e no exterior. Marcos Suzano, muito obrigado. eu que agradeço poder falar um pouquinho, né, da música, né, dividir com vocês.